Ei, bom dia, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Mais um dia, né? Esse vídeo eu vou pôr ele no meu canal no YouTube, aqui no YouTube. Você que está aqui, você pode compartilhar esse vídeo, tá? Com a palavra de Deus para seu coração. Tem muito tempo que eu não posto nada, né? Aqui no YouTube, mas vamos para uma palavra rápida, né? Aqui da palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Olha, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Eu estou aqui com minha Bíblia aberta. Paulo está falando aos Coríntios assim, ó. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Nós vamos estudar essa carta de Coríntios, você vai ver. Se você pegar para estudar aqui, Paulo está lá em Éfeso, tá? Paulo está lá em Éfeso. E ele você vai ver que Paulo vai escrever essa carta com alguns propósitos. E um propósito, né, vai ser que um dos propósitos é a divisão, né? Os famosos grupinhos que se formou dentro da igreja de Corinto. E Paulo vai tratar dessa divisão. Divisão, se você for ver lá no capítulo 1, você já vai ver que ele já vai falar assim, ó, uns capítulo 1 do Coríntios, você vai ver que ele já vai falar assim, ó, peraí, quem foi, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fosse batizado em nome de Paulo? Né, que muitos estão falando, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, Cefas é Pedro, né? Eu sou de Apolo. Ó, você vê, até Pedro, até Pedro, eles enfiaram até Pedro no meio. E Pedro não tinha nada com a fundação da igreja de Corinto. Pedro nunca tinha ido em Corinto. E eles afundam até Pedro, põe até Pedro na divisão deles. Eles põem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Aí Paulo vai falar para Pedro assim, ó, capítulo 1, versículo 3, está Cristo dividido? Cristo não tem. Cristo não é dividido. Jesus não é dividido. Ele tem uma igreja. Então você vai ver essas divisões na igreja de Corinto, né? E você vai ver que ele vai falar que o capítulo 1, versículo 12, quero dizer isto, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Você vai notar isso? Todo divisor, ele tem duas coisas. Ele põe até quem não tem nada a ver com o assunto no meio. Pedro era apóstolo dos judeus. Ele pregava na comunidade judaica, né? Para os judeus. Ele ficou ali pregando para os judeus. O Paulo já foi apóstolo dos gentios, né? E a igreja de Corinto, nessa divisão, nessa brigaiada que eles arrumaram lá, eles puseram até Paulo, que não tinha nada a ver com Corinto. Não tinha nada a ver assim. Quem fundou a igreja foi Paulo, né? E o Apolo pregou lá também. E Cristo está dividido? Aí vai perguntar, está Cristo dividido? Não vai estar Cristo. Jesus não está dividido. Você está achando que Deus, quando ele olha lá do céu da terra, ele vê placa de denominação? Você está enganado. Deus tem um corpo. Ele tem uma igreja. Mas o que eu quero falar aqui é esta palavra, né, no capítulo 3, versículo 6. Eu plantei.
Eu aqui, né, é o primeiro pronome pessoal. Eu plantei. Apolo regou. Mas Deus deu crescimento, reconhecimento. Você vê que Paulo reconhece o trabalho de Apolo. Apolo era de Alexandria, discipulado por Áquila e Priscila. A Bíblia fala que ele era poderoso nas escrituras, mas era batizado, né, no batismo de João. Então Áquila e Priscila vai discipular Apolo. E Apolo fica ali em Corinto. Você vê que Paulo reconhece. Paulo poderia falar assim: eu plantei, Deus deu crescimento. Não, mas ele reconhece o trabalho de Apolo em Corinto. Ele reconhece. Paulo sabe que ele não fez tudo ali sozinho. Paulo reconhece. Paulo reconhece. Do mesmo jeito que Pedro, quando ele estava em Roma, Pedro não fez tudo ali sozinho. Eu acabei de ler no mês passado, nesse livro aqui, ó. Ó. História Eclesiástica do Eusébio de Cesareia. E um dos capítulos aqui, que é aqui, ó, capítulo 10, 15, tá falando justamente sobre o Evangelho segundo Marcos. O Eusébio de Cesareia contando como é que Marcos escreveu o Evangelho, né? E justamente você vai ver que essa história que é bonita demais. Eu creio que todo cristão tinha que ter esse livro, ó. Esse livro aqui foi publicado pela Casa Publicadora, Assembleia de Deus. Muito bonito esse livro, Eusébio de Cesareia. E nesse aqui você vai ver que o Pedro, o que aconteceu? Você vê um ajudando o outro. O Eusébio de Cesareia vai falar aqui, vai contar aqui que o Marcos, ele vai ser o primeiro que proclamou, né? Segundo o Eusébio de Cesareia, tá aqui, ó, Marcos primeiro proclamou o cristianismo aos habitantes do Egito. Mas Marcos, quando estava lá em Roma, ouviu Pedro pregando ali, né? Que ele era secretário e intérprete de Pedro, né? E o povo ali viu Pedro pregando e falou com o Marcos assim: olha, escreve para nós, põe isso aí escrito, para nós não perder essas palavras. E o Marcos vai pedir autorização a Pedro para escrever o Evangelho, né? Segundo a pregação que ele ouviu Pedro, que ele ouvia Pedro pregar o Evangelho. E Pedro autorizou. E o Marcos vai escrever aquilo ali. Você vai ver que Marcos escreve porque ele ouviu Pedro. Está aqui, ó. O livro História Eclesiástica, do Eusébio de Cesareia. Ele está falando aqui que o Marcos escreveu porque ele ouviu Pedro pregando. Ou seja, é um reconhecendo o trabalho do outro. Tá? Um reconhecendo o trabalho do outro. E Paulo fazia isso em Corinto. Paulo reconhece o trabalho de Apolo. Ei, você não faz nada sozinho não, filho. Você não faz tudo sozinho não. Eu não faço tudo sozinho não. Você tem que ter ajuda. A obra de Cristo é um ajudando o outro. Você vê que lá em Paulo escrevendo a igreja de Éfeso, ele fala, ó, ele mesmo deu um para profeta, um para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista, outro para pastor e outro para doutor. Tá? Você pode ver que o dedão, que é o apóstolo, o seu dedo aqui, ó, que os 5 ministérios é igual a sua mão, tá? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Você vê que o seu dedão encosta nos dedos tudo, ó. Tá? Apóstolo significa o enviado. O apóstolo ele tem esses dons tudo aqui, ó. Profeta,
evangelista, pastor e doutor. Profeta, ó, apontar. Profeta já é para apontar. Tem diferença de profeta e sacerdote, tá? Sacerdote é aquele que intercede pelo povo. O sacerdote, ele está perto do povo. É o Arão, né? Que entra dentro do santo para ele interceder pelo povo, né? O sacerdote, ele, vamos dizer assim, né? Ele tem dó, ele está intercedendo, pedindo a Deus para perdoar o povo. Ele está perto do povo. E ele tem acesso a Deus. O profeta já fala o caminho contrário. O profeta já está perto de Deus, ele vai trazer a resposta de Deus. Como se fosse assim, ó. O sacerdote fala, vamos oferecer um sacrifício. Vamos até o altar. Oferecer um sacrifício. O profeta fala, pode oferecer um sacrifício, mas o altar está quebrado, você tem que consertar o altar. Tá? Então, profeta é isso aqui. Evangelista. Aqui nem precisa explicar, né? Evangelista. Para evangelizar. Evangelista que fique preso em cima de púlpito não é evangelista, não. Evangelista é para evangelizar. Evangelista é rua. Evangelista é ir pregar. Tá? Tem uns aí que é evangelista em cima de púlpito, nunca vi. Vai evangelizar quem em cima de púlpito? Você vai evangelizar o pastor? Vai evangelizar o presbítero? Vai evangelizar para ele? Não. Evangelista vai evangelizar. Pastor é o dedo da aliança. Por quê? Pastor é aquele que cuida. A igreja não é a noiva do cordeiro? Ou então, pastor é aquele que está quase casado com a igreja, né? Ele que cuida. Ele que dá o alimento. Pastor é aquele que dá o alimento. E doutor, tá? O mestre. Doutor é aquele que sabe, aquele que vai ensinar, aquele que vai dar o ensinamento. Então, você vê que todos aqui trabalham junto. Uma igreja tem que ter esses ministérios todos. Logicamente, tem igreja que já não tem o ministério de apóstolo, não aderiram ao ministério de apóstolo. Mas se Jesus, esse é o pensamento meu, se Paulo falou que ele, Deus deu, e ele cita primeiro, apóstolo, porque daqui para cá todo mundo crê, né? Profeta, evangelista tem? Tem. Pastor tem? Tem. Doutor tem? Tem. Ah, peraí, então nós vamos partir o versículo no meio e vamos tirar. Não tem mais a profeta e nem doutor e nem apóstolo. Só porque no meu ministério não tem apóstolo e nem profeta, aí eu vou falar que não existe mais. Não. Se Paulo falou que ele deu para a igreja apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor, então tem. E você vai ver aqui que o Pedro, quando ele... O Marcos vai escrever o evangelho, tá? Que ele ouviu de Pedro. União. Aqui você vai ver o Paulo reconhecendo o trabalho de Apolo. Então nós hoje temos que seguir esse exemplo de Paulo. Muitos aí põem Paulo, uma visão ruim de Paulo, do apóstolo Paulo, como ignorante, como um homem sanguíneo. Tá bom, ele era sanguíneo mesmo, mas Paulo sabia reconhecer também. Ele reconheceu o trabalho de Apolo. Ele reconheceu. Você tem que reconhecer. Nós temos que reconhecer o trabalho de Apolo. Apolo é o quê? É aquele que te ajuda. Às vezes a pessoa não está perto de você não, mas às vezes ele está orando por você. Às vezes ele não está ali pondo a mão na massa, como diz, não. Mas ele está orando por você. Ele está intercedendo por você. Às vezes ele não está ali diretamente ligado ali não, mas ele está
fazendo a parte dele, a ajuda dele. Então reconheça, querido. Pega esse exemplo do apóstolo Paulo aqui e reconheça. Reconhecer o trabalho daquele que está te ajudando. Aquele que fez. Paulo está lá em Éfeso. E ele fica sabendo dessa confusão. E ele começa aqui ainda, porque ainda sois carnais. Paulo, é o apóstolo Paulo, capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 3. Porque ainda sois carnais. Paulo chama a igreja, os crentes de carnal. Essa divisãozinha, essa briguinha. Aí eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Aí eu sou de Cefas. Aí eu sou de Cristo. E a pergunta, está Cristo dividido? Cristo está dividido? Jesus agora está dividido? Não está não. Aí vai falar aqui, ó. Paulo pregou. Eu preguei. Eu plantei. Apolo regou. Mas é Deus que dá o crescimento. Fique com esta palavra. Tá? Curta esse vídeo. Se inscreva aqui no canal. Tá? E em breve nós estamos com outro vídeo. Mas fica com essa palavra. Reconheça aquele que te ajudou. Reconheça aquele que trabalhou também. Talvez você fez uma parte, mas tem outro que fez outra parte. Reconheça o trabalho dele. Mesmo que a parte da outra pessoa for mínima, mas ele fez. Com amor, com carinho, com dedicação. Então, faça isso. Reconheça o trabalho de quem está te ajudando. Porque ninguém faz nada sozinho. Você pode ter certeza. Fica na paz. Que Deus te abençoe.